O Enigma de Outro Mundo é um dos filmes mais importantes do cinema e um dos maiores expoentes dos efeitos práticos. A obra de ficção científica e terror criada por John Carpenter teve inspirações na novela Who Goes There, escrita por John Campbell Jr. em 1939. Essa novela chegou aqui no Brasil em sua versão mais estendida, conhecida nos Estados Unidos como Frozen Hell, e que aqui chegou com o nome Enigma de Outro Mundo, pela Diário Macabro. E ele traz alguns capítulos que foram cortados da novela Who Goes There. Como um grande fã da franquia, eu não poderia deixar de comprar e ver essa história original para entender qual é a diferença do livro para o filme. E é justamente para isso que eu tô aqui hoje, o verdadeiro Matheus o vilão e não uma cópia alienígena, para explicar o que muda de uma obra para outra. Quando foi lançado em 1939, Who Goes There foi censurado, entre aspas, ele teve que ser cortado em vários pedaços e muito da parte técnica que o Campbell Jr. queria colocar na obra teve que ser retirada, porque senão ia ficar um pouco maçante para ser lido em forma de revista, que era como a novela saiu pela primeira vez. Por isso a história original é bem mais curta do que essa versão do livro, só que anos depois foram encontrados os manuscritos do John Campbell Jr. e foram compilados no Frozen Hell. E é justamente na parte que foi retirada da história original que a gente tem uma das maiores diferenças entre o livro e o filme. Nas duas mídias, acompanhamos a saga de dois grupos de pesquisadores norte-americanos no Ártico. No filme, a gente tem o Posto Avançado 31. No livro, a Equipe Avançada do Grande Ima. No começo da obra literária, a gente tem Macready, Powell, Vane e Barclay encontrando um objeto metálico debaixo do gelo. É um objeto que está lançando ondas magnéticas e deixando os instrumentos um pouco malucos, então eles estão lá para investigar o que estava acontecendo. Nessa mídia, os personagens são um pouquinho diferentes. Macready, por exemplo, ele é um meteorologista. E ao contrário do Kurt Russell que a gente vê no filme, ele é descrito como um homem de bronze, quase como uma coisa assim meio mítica, saída dos contos gregos. Ele é estoico e até um pouco poético, ele fala um pouco difícil. Ele também não é o único diferente, já que Norris é descrito como um homem forte, de cabelos de aço. E na versão do filme ele é bem diferente disso. Toda essa primeira parte de Frozen Hell é dedicada a explicar o que cada personagem está sentindo ao ver que eles estão descobrindo algo ali que não é bem desse mundo. Principalmente quando eles encontram uma criatura perto da suposta nave espacial. Uma criatura de cabelos azuis, parecido minhocas, 3 olhos vermelhos e um rosto cheio de ódio. Enquanto alguns especulam quais são as maravilhas tecnológicas que podem salvar o mundo que estão dentro daquela nave, outros estão com muito medo daquela coisa estranha enterrada sob o gelo. E esse medo não é só por causa da aparência da criatura, já que muitos ali revelam que estavam tendo pesadelos desde que olharam para os 3 olhos vermelhos do alienígena. E é especulado pelos personagens e depois é explicado no livro que a coisa tem poderes psíquicos. E esses pesadelos são meio que barulhos que a coisa deixa assim no ar, né, no psicológico do pessoal, que são pegos durante o sono e eles acabam sonhando. É uma coisa tentando se comunicar com outras e o ser humano funciona como interferência ali, tipo uma anteninha de rádio com o bombrilzinho em cima. Existe uma grande discussão filosófica sobre retirar aquela nave, sobre retirar a criatura do gelo e tentar descobrir o que está acontecendo ali. Infelizmente, ao tentar descongelar o objeto metálico, eles acabam explodindo toda a estrutura, não sobrando nada. Aliás, esse começo ele foi muito bem adaptado no filme dos anos 50, O Monstro do Ártico. It's all gone. Secrets that might have given us a new science. Gone. That's just dandy. Standard operating procedure. Por fim, sem a nave espacial, sobra apenas a criatura para ser levada para a base do Grande Ima e explorada por Blair e o Dr. Copper, 2 personagens que também estão no filme. Já na obra de Carpenter, o começo é bem diferente. A gente começa com um cachorro na neve sendo perseguido por um helicóptero. Não, na verdade, esse é o começo do Enigma de Outro Mundo. Logo nos primeiros minutos da obra, a gente tem, primeiro, a principal inspiração para o começo do Predador, e segundo, a resposta de que estamos lidando com alienígena o tempo todo.
Isso cria um momento de tensão hitchcockiano, já que a bomba é colocada debaixo da mesa bem no comecinho da obra. Essa é uma diferença bem interessante de ser comentada, porque no livro o leitor descobre aos poucos, junto com os pesquisadores, o que eles estão enfrentando. Já no filme, o espectador tem de antemão a resposta para alguns dos enigmas de outro mundo. Portanto, a gente fica muito mais tenso pelos personagens que estão em um perigo que eles nem mesmo imaginam. Então esse começo da obra literária é bem diferente da obra cinematográfica, e ela foi tirada da novela original justamente por ser um pouquinho entediante, digamos assim. Para algumas pessoas pode ser um começo bem arrastado e muito técnico. Enquanto a coisa encontra os pesquisadores do posto avançado 31, são os pesquisadores do grande imã que levam a coisa para dentro do acampamento, que tem um grupo bem maior de pessoas. São mais de 70 funcionários e pesquisadores, 76 cachorros e 5 vacas. Enquanto na obra de John Campbell, eles decidem deixar a coisa derreter para eles estudarem, no filme de Carpenter, o ataque começa justamente pelo cachorro que a gente vê chegando lá no começo, além de um corpo que tinha sido encontrado na base sueca. Norueguesa. E o primeiro ataque da coisa é diferente também nas duas mídias, apesar de ter bastante similaridades. Em Frozen Hell, depois da criatura ser descongelada, ela vai para o canil para tentar assimilar alguns cães. No entanto, ela é atacada pelos Huskies e o barulho ali acaba chamando a atenção dos pesquisadores. Quando eles chegam lá, eles veem a coisa em meio à transformação. Só que como tudo ali é um pouco assustador demais, eles correm para dar um jeito naquilo. Barclay então improvisa uma lança elétrica, feita ali com um pedaço de pau e alguns cabos que ficavam soltos por ali, e ele usa isso para queimar a coisa. A eletricidade é um grande inimigo do alienígena. Logo após esse primeiro ataque, os pesquisadores já entendem como a coisa funciona. Primeiro, porque ela estava no meio da transformação quando foi morta, então ela já estava tendo ali uma aparência de cachorro. E segundo, porque aqueles pesadelos que eles estavam tendo lá no começo do livro mostrou que a coisa é capaz de mudar de forma, incluindo assumir a personalidade de um ser humano. MacReady é o primeiro a ter um pesadelo com isso, mas Blair é o primeiro a concluir que talvez um dos pesquisadores já não seja mais quem ele disse que é. Na obra de Carpenter também temos o ataque no canil, mas é ali com um número bem menor de cachorro, então tá mais sossegado pra coisa. E por fim o alienígena é eliminado com um bom e velho lança-chamas. Só que eles não têm ideia do que a coisa realmente faz, então é necessário fazer mais investigações na base norueguesa, mais investigações nas fitas encontradas nessa base e algumas autópsias realizadas por Blair e Copper. Só depois disso que Blair chega à conclusão de que a coisa imita outros seres vivos e que se ela conseguir escapar do Ártico, vai infectar o mundo todo em 27.000 horas. Isso faz Blair ficar maluco e sabotar todos os veículos e as comunicações antes de tentar matar os seus colegas e ser preso num depósito. Voltando para o livro, Blair também chega na mesma conclusão: se a coisa sair do Ártico, ela vai dominar o mundo. Mas antes dele tentar fazer qualquer coisa contra alguém, ele é preso no depósito da mesma forma. É a própria equipe que percebe que eles não podem sair dali até a coisa ser identificada e neutralizada. Então eles não usam os veículos e também não entram em comunicação com o mundo externo para falar o que está acontecendo. Eles fingem que está tudo bem, que está tudo ali tranquilaço e que não precisam se preocupar. Isso coloca um efeito de bomba relógio no livro, porque quando chegar a primavera vai acontecer a troca de equipe. Se a coisa não tiver sido identificada até lá, ela vai poder chegar no mundo exterior. A obra literária segue para um suspense bem mais lento e bem mais tenso, enquanto o filme entra numa série de ações que precisam ser resolvidas com uma certa urgência e a gente vai direto para o clímax. Temos o início das brigas e da desconfiança entre a equipe. MacReady então é quase morto congelado porque estão suspeitando que ele é a coisa. Depois de uma certa confusão, Norris é revelado como sendo a coisa. A morte de Norris leva MacReady a pensar em um teste e o teste revela que Palmer era um alienígena, os outros eram humanos. O meio do livro é todo dedicado a descobrir como um teste funcionaria. Dr. Copper é que tem a ideia
de pegar o sangue dos humanos e misturar com o sangue dos cachorros que não foram infectados, e depois de 10 a 15 dias isso faria um resultado lá que provaria quem é humano e quem não é. É uma explicação um pouco confusa, é difícil de acompanhar o que ele está tentando falar. Eu não sei se é porque é científico demais ou a ideia era ser confuso, porque no final o teste não dá certo e depois desses 15 dias eles não conseguiram descobrir quem era humano e quem era coisa. Tudo que o teste serviu foi para descobrir que os 76 cachorros já tinham sido assimilados e que as 5 vacas também eram alienígenas. Só que durante todo esse período de 15 dias que eles esperaram, MacReady narra que a situação era insuportável. Todo mundo desconfiava de todo mundo, só que ninguém tinha se tornado violento ou agressivo. Ninguém tentou matar ninguém, nem mesmo a coisa tentou atacar outros seres humanos de forma aberta. Diferente do que a gente vê no posto avançado 31. Para tentar dar uma descontraída dessa situação que não está nada legal, os pesquisadores do Grande Ima colocam ali um projetor para passar uns desenhos antigos. Durante essa projeção, o cozinheiro é assassinado, só que ao mesmo tempo é revelado que ele era uma coisa. MacReady então pensa, uma coisa deve ter assassinado a outra para tentar se proteger, e por isso esses alienígenas funcionam de forma independente. Um tenta se proteger mesmo que isso prejudique o outro. Então o meteorologista tem a mesma ideia que a sua contraparte do filme. Talvez um pouco de sangue agiria de forma independente do corpo e reagiria a um arame quente. No Frozen Hell, o teste do MacReady revela 14 alienígenas que estavam entre os humanos todo esse tempo. E um detalhe bem legal, que não é muito explorado, mas tem ali esse subtexto, sempre que alguém é revelado como uma cópia, os sobreviventes atacam a criatura com as próprias mãos. Eles nem esperam a lança elétrica do Barclay. Eles rasgam o alienígena com as próprias unhas, dando ali a entender que no meio dessa tensão, os humanos se tornaram mais selvagens e agressivos do que o próprio alienígena que eles estão enfrentando. Não sei nem se era a ideia do John Campbell explorar essa parte, mas ela tá ali e fica subentendido essa mensagem. Em um momento do livro, um dos sobreviventes até pergunta se não seria melhor deixar a coisa dominar o mundo, já que ela seria um pouco mais pacífica do que os seres humanos. Após eliminar as coisas, falta fazer o teste em Blair, que ainda estava preso no depósito. Só que quando MacReady, Powell e Barclay chegam lá, eles acabam deparando com uma mochila antigravitacional e com energia nuclear. Blair era uma coisa o tempo todo e construiu esses equipamentos para tentar escapar do Grande Ima. Ele já não está mais disfarçado de humano nessa parte e está com a aparência de uma coisa original. Um bicho azul com 3 olhos vermelhos e cabelo azul de minhoca. Blair então é morto pela lança elétrica de Barclay e isso acontece, coincidentemente, 30 minutos antes do avião que está trazendo a próxima equipe chegar. Portanto, a gente tem um final feliz típico dessa ficção científica dos anos 30 e que foi replicado no filme dos anos 50. Ned Scott reporting. One of the world's greatest battles was fought and won today by the human race. Já em 1982, John Carpenter já não estava mais tão good vibes e não temos esse final tão otimista. O que acontece é que MacReady, Gary e Knowles vão fazer o teste no Blair, enquanto Childs fica cuidando da base. Quando chegam no depósito, eles descobrem que Blair estava criando um disco voador. Após um embate entre Blair e MacReady, o piloto consegue explodir a base do posto avançado 31, prendendo ele e a coisa no gelo. Então, temos um final ambíguo que se tornou um dos mais influentes do cinema e um dos mais discutidos até hoje. Essas são as principais diferenças entre O Enigma de Outro Mundo e O Enigma de Outro Mundo. São 2 obras excelentes e eu recomendo muito que você acompanhe o livro e depois o filme, ou primeiro o filme, depois o livro, não importa, uma experiência não estraga a outra. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui, a sua presença é muito importante para o Central Pandora, afinal, nos motiva a continuar levando entretenimento para todas as galáxias. Muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!